Porque o que seria de nós se essa pessoa não nos desse alguns presentes na nossa trajetória que possa nos conservar dentro do ambiente aonde Ele, desde a criação do mundo, construiu para cada um de nós? Porque lá no início de Gênesis, Deus ele construiu uma casa e colocou dentro dessa casa um casal, mas pela vontade própria do casal, eles resolveram sair da casa. E no decorrer da história, Deus foi sempre procurando um alinhamento entre o homem e ele, para que ele pudesse se retornar para o ambiente aonde ele construiu a sua casa espiritual. Até que chegou uma pessoa por nome Jesus. A Bíblia fala que esse que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Mas ao mesmo tempo que ele habitou, os seus o rejeitam. Mas aí Jesus pegou e estendeu a mão como uma videira verdadeira e nos enxertou no galho da suposta rejeição. Mas o amor foi tão grande por esse povo que ele treinou 12 para primeiro pregar o seu povo, aprender a retornar para a casa do Pai. E dentro desses 12, Deus, não por acepção, treinou 3 em especial. E dentro desses 3, houve um conflito, a qual quando Jesus estava morto, ou indo para um caminho e retornou, um deles falou: Senhor, quanto a esse aí, como é que vai ser o fim dele? Aí Jesus, com muito amor, falou assim: convém que eu decida a vida dele e a sua, e vamos caminhar. E nessa trajetória, diga assim: eu sou um remanescente. Diga: eu sou um remanescente. Porque vieram muitos, mas dentro da história do Evangelho permaneceu um dos 12. E é a história desse um dos 12 que eu quero contar, não no discipulado de 3 anos, mas depois do avivamento do Espírito Santo, por nome João, apóstolo João. E eu quero falar da epístola de João, praticamente 1 João, versículo 5, capítulo 18 a 20. Para iniciar essa trajetória, essa epístola adverte a influência perigosa de falsos mestres dentro da igreja. Ele aconselha aos membros a não se associarem com as trevas, mas permanecerem na segurança da luz do Evangelho. Só quem está próximo a Jesus, que tem a preocupação de orientar outros, a mesmo ouvindo doutrinas que podem nos enganar, porque hoje em dia nós observamos determinadas doutrinas que é bonita, que chama a nossa atenção, porque nós desejamos conhecimento. Mas a questão não é chamar a atenção para conhecer, mas para viver. O viver em Cristo é muito maior do que o próprio conhecimento daquilo que nós anseiamos ter a nível de conhecimento. E João, ele teve a preocupação no seu ministério de mostrar para nós o verdadeiro amor que Cristo anseia dentro de cada coração. Ele foi o autor da sua carta de João, onde ele falou em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a
vida eterna. Ele na cruz, ele foi um dos últimos a estar diante de Deus, e de forma alguma ele o abandonou, mesmo correndo o risco de morrer. Não porque ele era melhor do que os 12, mas porque ele sabia que a missão dele só se completaria no final da sua vida. Ainda tinha muitas coisas para que ele pudesse orientar a sua igreja. E no decorrer da história, ele escreveu a epístola mencionando o seu nome, porque na realidade a epístola de João, ela não fala quem é o autor, mas pelo linguajar, pelo histórico da vida dele, dá-se o discernimento que ele é o autor dessa epístola, né? Isso eu só estou dando um início. Embora João tenha passado grande tempo na Palestina, aquela região se tornou hostil aos judeus e aos cristãos devido à destruição do templo de Jerusalém. Quando houve a destruição, aquele lugar ficou hostil, ficou perigoso para os judeus e para os gentios que se converteram ao cristianismo. Então houve uma migração para outros lugares. E tudo indica, com relação à tradição aos judeus, que João resolveu habitar em Éfeso. Mas eu quero dizer para você que não adianta você trocar um ambiente por outro, porque o histórico vai ser construído no mesmo lugar, independente de onde você vá. João saiu de uma perseguição e foi para um outro ambiente, fugindo da perseguição, mas chegou lá e ele continuou sendo perseguido, porque nós iremos ser perseguidos até a consumação dos séculos. Nós temos uma missão aqui na terra, a qual é propagar o Evangelho, e por enquanto nós podemos estar sentados aqui ouvindo, mas vai chegar uma hora que nem falar nós poderemos falar. Vai chegar uma hora que, se eu não tiver a coragem de João de enfrentar o sistema a qual tentava degradar o Evangelho, eu irei me associar ao sistema a qual tenta me destruir. E chegando a esse ponto, eu coloquei um tema a qual, apesar de nós termos o Espírito Santo, tem determinadas virtudes que nós temos que ter em nossa vida, que se nós não tomarmos cuidado, nós iremos nos associar ao sistema a qual o mundo tenta oferecer bolos e presentes para nós nos alimentarmos. Mas a palavra de Deus diz que nem só de pão o homem vive, mas ele vive de toda a palavra que se procede da boca de Deus. Então existem manjares que têm aparência de agradável, mas não saiu da boca de Deus para nossas vidas, saiu do sistema do mundo que tenta nos corromper. Eu coloquei um tema: como viver no mundo em quem é jaz do maligno. Vamos ler esse versículo? João 5, do 18 até o 20, diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Amém ou não amém? Quem é nascido de Deus, levanta a mão aí. Então você tem o discernimento que quem é nascido de Deus não peca. Mas o de que é gerado conserve-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Se eu sou nascido de Deus, e dentro do meu coração tem aquele versículo, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se fez novo, passada, e tudo se fez novo. Se eu tenho isso dentro do meu coração, então eu tenho que ter a certeza e a convicção
que esse cara, ele jamais vai me tocar. As adversidades podem vir, os problemas podem surgir, as decepções podem até estar de frente, mas o sistema dele de tentar corromper a minha intimidade com Cristo não pode acontecer de forma alguma. E ele diz: sabemos que somos de Deus e que tudo no mundo é jaz do mundo, a nível de sistema, é jaz do maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o quê? Entendimento, para conhecermos a verdade, e no que é verdadeiro estamos isto, e em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Amém ou não amém? Deus, na nossa trajetória, Ele nos dá regras para que possamos observar. Regras para a igreja orientar, exortar, mas não matar com palavras. Por isso que João, ele era o apóstolo do amor, mas também ele falava de uma forma não agressiva, mas consciente, para que a pessoa possa entender se realmente ela tem a convicção a quem ela pertence ou não. Por isso que João irou o imperador Damasceno, a ponto de falar assim: esse cara está acabando com o meu propósito, joga ele dentro de um barril de óleo quente, porque é a única solução. Mas quem está com Deus pode acontecer a coisa mais escabrosa, mais horrenda diante da sua caminhada, mas você vai sair limpo, lindo, maravilhoso e glorificando o nome de Jesus, porque o sistema não vai alcançar a sua intimidade e o seu relacionamento com aquele que te gerou, te criou, te deu o crescimento para que possamos estar aqui hoje. Visto que ele não conseguiu, ele falou: não tem jeito, então manda ele para Pátimo, aí vai ter jeito. Aí a gente olha a ilha de Pátimo, a gente fala: pô, é uma ilha vulcânica separada e lá ele vai sofrer. Não, irmão, a recepção de Pátimo não é igual a recepção das irmãs aqui que escreve o nome visitante, seja bem-vindo. Não. Na entrada não tinha centurião nem guarda romano. Na entrada tinha feras com fome e sede de carne, leões, hienas, todo tipo de animal selvagem. Quando o prisioneiro ia para lá, ele já sabia que ele não ia nem chegar no cárcere, ele já ia ser alimentado por feras. E o sistema do mundo não é assim para conosco? Nós oferecemos o amor de Deus, mas o que recebemos em troca? Palavras duras, de incompreensão. Mas Deus é tão maravilhoso que João passou diante da adversidade dando glória a Deus. E foi tão maravilhosa a vida dele que Deus ainda falou assim: além das cartas, eu vou ainda te dar uma revelação muito maior do que aquela que você já escreveu. Nos deu a revelação do Apocalipse, o amor e a intimidade de Deus para com esse homem. Agora, você acha que ele também não tem amor e intimidade com cada um de nós? É só nos despojarmos das nossas ansiedades e dos nossos anseios e nos lançarmos para o desejo que Ele quer para cada um de nós. Entenda uma coisa: quando João escreveu essa carta,
ele escreveu para a igreja, para aqueles que ele amava e se preocupava. Então diga assim: eu sou igreja. Eu sou aquele que necessito das orientações do Espírito Santo de Deus através da sua palavra. Não é verdade? Todos nós necessitamos. E dentro da epístola de João, ele deu uma observação a qual o salmista, no Salmo 119, 5, ele fala. Abra aí em Salmo 119, 5. Perdão, 119, 5 não, 119, 105. Perdão, 119, 105. 119, 105. Lâmpadas para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. João, ele mostrou e revelou para a igreja a lâmpada que acendeu a chama do avivamento para que nós hoje possamos estar aqui. Ele revelou através da sua palavra a pessoa de Jesus Cristo. Mas de que forma? Através do seu amor incondicional, através do direcionamento da palavra, a nível de tal preocupação que ele sempre ajuntou a mansidão da sua palavra com a orientação espiritual daquilo que realmente nós precisamos no nosso dia a dia. Ele conviveu, viveu e traduziu todo esse relacionamento íntimo e pessoal para com Deus, para cada um de nós. Amém ou não amém? Ele ainda falou através da sua palavra, no versículo de João 6,63, ele falou: e o Espírito da vida e a carne de nada aproveita. O Espírito, qual o Espírito que dá vida? O Espírito Santo e a carne de nada aproveita. Por quê? Porque a carne é desejosa por sistemas que o mundo tem a nos oferecer. Se eu não procurar vivificar o Espírito Santo dentro do meu ser, para onde eu vou? Qual o ambiente a qual a minha carne vai desejar estar? Talvez num shopping, que é lícito, mas viver diretamente no shopping e trocar por esse ambiente aonde me dará vida eterna, eu estou vivendo num mundo a qual o inimigo deseja que eu possa estar. E ele não vai se revelar para poder mostrar para você que você está no caminho errado, não. Ele vai falar: pode ir, porque o desejo dele não é que nós possamos nos tornar quem Deus deseja que nós possamos ser. O desejo dele é que nós possamos nos tornar o oposto daquilo que deseja Deus a cada um de nós. E qual o desejo que Deus deseja para cada um que se faz parte nesse auditório nesta noite? Que possamos estar naquele grande dia diante de quem? Do nosso Criador. Então, o mundo é jaz do maligno. Sair é normal. O anormal é você trocar e permanecer saindo sem se fazer presente. Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele fala isso, não é verdade? E dentro dessa epístola, Ele vai nos mostrar três aplicações que nós devemos colocar na nossa vida diária. A fé, ela é o principal fundamento e aplicação, amém? É a fé, porque sem fé, o que a palavra diz? Sem fé, então pronto, a fé nós não devemos jamais abandonar, mas dentro da fé existem 3 aplicações que vai reativar mais ainda essa palavra por nome fé. Vamos lá?
1 João 5,18. Nós não vamos sair da epístola. O que ele fala? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é de Deus e é gerado, conserve-se a si mesmo, e o maligno não lê. A primeira aplicação é santidade. A palavra de Deus diz que sem santidade vai ser impossível o quê? Sem santidade vai ser impossível ver amém ou não amém? Por isso que ele fala: o que é gerado de Deus, conserve-se a si. Eu sei que eu estou falando para a igreja no coletivo, mas ele, com a sua exortação em amor, ele fala: se você é gerado de Deus, conserve-se a si mesmo. E qual é a única maneira que nós conseguimos, dentro de um ambiente peculiar na nossa vida, conservar a nossa fé? Através da santidade. É ela que gera, é ela que movimenta um escudo que blinda a intenção do sistema do mundo, que é jaz do maligno, nos levar para um outro roteiro de vida. Se eu não me santificar diante da palavra, a minha vida vai ser tendenciosa a inclinar para a esquerda ou para a direita. Deus foi bem claro com Josué: não se desvia nem para a direita nem para a esquerda, siga em frente. Paulo fala: prossigo para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus. Como é que eu consigo prosseguir sem a santificação? Me dê uma solução. Tem como? Não tem como. E a santificação dentro dessa epístola, por isso que eu falo, João, ele é o apóstolo do mas ele ama também na correção, e de uma forma, sabe, que gera uma reflexão na alma, porque a palavra de Deus, ela é como faca de dois gumes, que vai cortando até atingir o quê? Juntas, medulas, e está disponível para compreender e discernir a mente e a intenção do homem. Eu estou falando assim de uma forma generalizada. E dentro disso, a santidade, ela nos dá a possibilidade de ter o cuidado de não cair. Ela é a coluna que nos sustenta, não para ser melhor do que ninguém, mas para nos cuidar do ego que nos massageia, e através do ego do sistema do maligno que coloca coisas no nosso coração, cair. Vou provar na palavra de Deus. 1 Coríntios 10, 12. O que diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 12? Aquele pois que cuide está em pé, olhe para que não. Quem está em pé aí? Pode dizer: estou. Aleluia. Irmão, ninguém está prostrado aqui não, todos nós estamos de pé. Sabe por que nós estamos de pé? Porque nós entregamos nosso corpo como sacrifício vivo para aquele que pode nos sustentar, para que possamos não cair. Pedro falou assim: a quem, não é para onde não, tá, irmão? A gente confunde para onde, né? É a quem iremos nós, se só tu tens a palavra de vida. Por que ele falou isso? Porque o sistema onde ele vivia estava corrompido. O tabernáculo estava oferecido ao sistema de Roma.
Os sacerdotes ofereciam holocausto e sacrifício em troca de valores financeiros. Aí Pedro viu quem? Uma pessoa a qual não era melhor do que todo mundo, ele era o próprio Deus, acima de todas as coisas. E quando Jesus falou assim, eu vou para o Pai, ele falou assim, a quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de Deus, de vida eterna. Mas ele falou no íntimo do coração de Pedro assim, eis que vos estarei convosco até a consumação dos... Mas como é que Deus está conosco se nós não nos santificarmos para Ele? Então a santificação é a primeira aplicação que a epístola de João fala para aquele povo, porque eles estavam não sendo corrompidos, mas sendo manipulados para a corrupção, pelo falso ensino, pelas heresias que estavam acontecendo na igreja de Éfeso. Então João, com o seu amor, com o seu direcionamento, falou, opa, aonde tem um justo, santificado pelo nome de Jesus, a corrupção pode até bater a porta, mas só na porta, porque ela vai voltar, porque o sangue de Jesus está na vida daquele justo. O sangue de Jesus está na sua vida, irmãos. Não deixe o sistema tentar manipular a pessoa que habita no seu coração. A santificação também, ela nos dá o discernimento para entender o que vem de Deus ou o que não vem. Hebreus 5, 12 a 14. 5:12, porque devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitas que se vós torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vós haveis feito tais que necessitais que o leite e não é sólido, porque qual que ainda se alimenta de leite não está experimentando a palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos o quê? Exercitados, para discernir tanto o bem quanto o... A santificação, ela transforma um menino em um adulto. Não estou dizendo um menino criança que veio se apresentar aqui não, tá, irmãos? Eles estão em fase de crescimento. Menino que eu estou dizendo sou eu, pastor José Carlos, 55 anos. Quanto mais nós nos santificamos, mais a meninice vai se afastando de nós, e mais o exercício da prática da santificação vai trazendo os rudimentos espirituais para que eu não precise mais aonde? No colo. Mas se eu tiver de ficar no colo, eu tenho que ficar no colo da palavra de Deus, porque ela vai me fazer crescer, ela vai me trazer entendimento. Sabe por que a gente ainda não conhece o propósito do maligno? Porque a gente só lê, não deixa a leitura entrar. E quando a leitura não entra, como é que eu vou perceber o que ela está dizendo para mim? Aí eu continuo sendo menino. Mas quando eu leio e deixo ela permanecer em mim, por mais que eu tenha 55 anos, eu vou me tornar um adulto de 2000 anos. Por quê? Porque o menino que nasceu há 2000 anos deixou em mim a herança dele, para que eu continue crescendo em santificação todos os dias. Não é verdade? Por isso que Paulo fala, eu tenho a mente de... Por quê? Porque Paulo se santificou a tal ponto que ele chegou à compreensão que tudo que ele conhecia, quando ele conheceu Jesus, veio absorvendo
os rudimentos da fé, do crescimento e da comunhão. E Ele transferiu isso para nós. E hoje nós temos a idade de 2000 anos, porque o nosso Messias, Ele veio à terra para nos conduzir e nos dar discernimento daquilo que é perfeito na sua presença e imperfeição na nossa caminhada. E a santidade mostra a imperfeição, mas que nós possamos nos tornar perfeito, para que a imperfeição não habite em nossos corações. E quando eu sou menino, eu não vou conseguir chegar ao grau de perfeição, eu vou continuar sendo uma criança. Vai ser carregada no colo? Sim, mas quando vir o primeiro vento, eu caio. Aí Jesus tem que usar todo o seu procedimento, todo o seu entendimento para nos levantar de novo, para que o rudimento do discernimento da santidade habite em nossos corações. Então diga: santidade é o que eu desejo. Santidade é que transforma meninos e crianças em adultos. Não é verdade? Sem a santidade a gente fica com mimimi. Sem a santidade a gente gera mais porquês do que convicção. Sem a santidade nós temos uma obediência superficial, porque na hora do chamado da obediência o menino cresce e não quer obedecer. Com a santidade nós temos rudimentos por excelência, de entender que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Cristo. Amém? Vamos lá. A segunda aplicação para nós conseguimos viver dentro de um sistema que é já do maligno é o discernimento. O discernimento é a chave crucial depois da santificação para termos a percepção se estamos sendo manipulados ou se tudo que ouvimos no altar ou em qualquer ambiente que nós iremos caminhar, se é como Paulo fala: o que eu falo não vem de poder nem persuasão da minha palavra, mas do poder de... E quanta gente estão sendo levados por rudimentos sem discernimento? Porque, irmãos, palavra de conhecimento é bom, mas quem está falando é gerado pelo Espírito ou gerado pelo conhecimento humano? Porque eu posso estar aqui pregando para vocês, mas pode ser só um pastor que tem um conhecimento e a qual está trazendo algo de especial para a sua vida, mas dentro da minha vida física e espiritual pode ser uma vida totalmente desregrada diante do conhecimento. Antes de dar glória, conheça a vida da pessoa. Antes de dar aleluia ou amém, veja as práticas cotidianas na sua atitude, na sua vida, no seu conhecimento. Porque tem muita gente boa, mas bondade não vai para o céu. O que vai para o céu é vida com Cristo. Paulo falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele quebrou todo o protocolo da adoração, da idolatria. Falou: ó, não olha para mim não, olha para a minha vida. Se a minha vida tem rudimento da fé, me siga. Se não tiver, não me abandone não, me ame. Sabe por quê, irmãos? Porque o discernimento, ele nos dá algumas concordâncias na Bíblia. E em 1 João fala, 5,18, ele fala também a respeito do discernimento. Ele diz assim, ó, 5,18: sabemos que aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus conserva a si mesmo e o maligno não o toca.
Ou seja, conservar a lei da santidade é ter discernimento. Porque se eu não tiver discernimento daquilo que eu coloque aonde eu estou vivendo, a idolatria, o sistema do mundo, ele vai me dragar. E o discernimento é uma percepção, não é uma acusação. Porque na nossa trajetória existem muitos mendigos espirituais, pessoas que não têm interesse que você se levante, mas pessoas que têm o interesse que você continue no mesmo estágio que está, de comodismo, achando que está tudo bom. E João, ele estava num ambiente onde talvez ele tenha passado várias vezes na vida dele, e ele não tinha o discernimento, mas ele passou a ter depois que o Espírito Santo habitou no seu coração. Em Porta Formosa, todo judeu, uma vez por ano, ou quem morava em Jerusalém, ia naquele templo adorar, e tinha um homem coxo lá. Será que eles não passavam todo dia e viam aquele lugar, aquele homem coxo? Mas ele não tinha o discernimento do que aquele homem necessitava. Quando o Espírito Santo movimentou o coração dele, eles passaram lá. Aquele homem pediu o quê? Uma Ele falou assim: eu não tenho ouro e nem prata, mas tudo que eu tenho eu te dou. Ele jogou uma esmola para o homem continuar no seu comodismo, ou ele estendeu a mão para que ele possa levantar e adorar o nome de Jesus? O discernimento, ele nos dá a percepção do que verdadeiramente a pessoa necessita ou não. Porque às vezes eu posso falar que preciso e não preciso, e eu estou tirando da boca que outro necessita. Vocês entenderam? Por isso que João, ele exortava de uma forma amorosa. Amor demasiadamente sem orientação é pecado, irmão. Porque quando a gente ama demais, a gente esquece até de amar nós mesmos, e passa a amar a pessoa de uma forma a qual a idolatria começa a surgir na vida da pessoa, e a pessoa pode usar a sua singeleza de coração como um ato de benefício e não de gratidão. Por isso que existe muito crente frustrado aí, porque não tem discernimento. Eu dei tanto, ajudei tanto e me abandonou. Não, você não teve discernimento até qual ponto que você precisaria ajudar. Porque toda a vida tem um limite, e às vezes esse limite que Deus coloca é para que a pessoa cresça, e não você atrapalhe o crescimento dela. Porque às vezes a gente também, estendendo muito a mão, a gente atrapalha o crescimento daquele que ainda tem que ter um encontro com Deus. Aí no final eu fico frustrado e a pessoa não cresce. O discernimento dá essa percepção. Não é para deixar de amar, é para o apoio agora seja através da palavra da orar, da compreensão. Não é para você ter acepção, é para dizer: irmãos, agora está na hora de crescer, né? Eu já estendi a mão. Sabe por que eu digo isso? Porque quando esse homem, quando eu não tenho ouro nem prata, tudo que eu tenho eu te dou, levanta e anda, ele voltou para pedir esmola. O que ele fez? Ele correu para o templo e às vezes muita gente corre aqui para dentro, não é para adorar, é para se alimentar. É justo? Sim, não estou dizendo que é contra o evangelismo, mas chegou uma hora que a gente também tem que dar alimento sólido, palavra, orientação, caminhar junto, igual o pastor Abel está fazendo. Hoje chegou um para alimentar, comeu, mas depois ele foi para onde? Para um lugar onde ele realmente precisa de estar. Então a gente tem que alimentar, com comida, com roupa. Está alimentado? Sim, agora vem para cá, para ser orientado, para ser amado, para que você possa crescer junto conosco. Papai já te colocou veste, já encheu sua barriga, agora quer te encher do Espírito Santo. Não foi assim conosco? Eu recebi também muitas coisas da igreja, mas chegou uma hora que eu falei assim: pai, eu cresci, já tive o discernimento que eu cresci, agora eu preciso de ser alimentado.
não só com sólido, mas através da palavra de Deus. Então, para resistir à intenção do maligno a tirar o propósito das nossas vidas, nós precisamos de discernimento, de santidade. E o terceiro, esperança. Porque nada vale o que eu estou falando aqui se não ter esperança no seu coração. A esperança é o propósito de Deus para uma vida melhor do que a que nós estamos vivendo. A esperança é o propósito de Deus de estarmos num ambiente a qual nós temos a convicção que o alimento que está sendo dado neste lugar nos conduzirá a uma coroa de glória, de um corpo glorificado e de uma salvação eterna. Se a pregação ela não tem esperança, ela não é pregação, ela é ensino daquilo que eu devo fazer. Mas a esperança é o que retém no meu coração o propósito da onde eu vou. Jeremias fala que guardo em mim a esperança de uma vida eterna. Ele guardou na vida dele, em toda a sua caminhada, e de toda forma possível ele tentou mostrar para aquele povo: se arrepende, volta aos caminhos do Senhor, para que você possa chegar ao ambiente aonde Deus deseja estar. Abra aí em João 14:1. Antes dele escrever essa epístola, ele estava nesse ambiente. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Nós não somos irmão em Cristo? Amém ou não amém? Amém ou não amém? Quando um melhor amigo seu, dentro de um ambiente de culto, vai embora e nunca mais volta, seu coração fica alegre ou turbado? Seja verdadeiro. Quando você chega aqui e não olha mais essa pessoa, seu coração se alegra ou fica turbado? Aqui Jesus falou para os seus melhores amigos: não turbe vossos corações. Crede em Deus, crede também em mim. Quando Jesus falou isso, ele estava preparando os seus amigos para uma jornada que ele ia ter que fazer. E ele ia deixar esses seus amigos, porque para onde ele iria, no momento eles também não podiam ir. Mas ele estava preparando um ambiente para que eles também pudessem estar. Eles estão lá ou não estão? Estão na eternidade. Então, meu irmão, quando nós sentirmos falta de alguém aqui, não espere o coração ser turbado, não. Procure ele e dê uma esperança, uma palavra de esperança, uma palavra a qual ele possa se renovar novamente e estar conosco. João se preocupava com isso. João 16:33. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. O mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o... Ele já começa a trazer à memória o que ele ia falar nas cartas dele. Jesus venceu o mundo. E qual mundo que ele venceu? O mundo que a esfera de Satanás tentava assolar para que nós não pudéssemos estar hoje aqui. Ele venceu um sistema qual, se ele não vencesse, nós não estaríamos aqui. Cada prego que era enfiado na sua mão, a cada segundo, a cada batida do martelo, tum. Cláudio, eu te amo. Tum. Pastora
Márcia, eu tenho um propósito na sua vida. Eunice, Deus quer que você tenha mais conhecimento daquilo que Ele tem na sua vida. E cada pancada que ele ia levando, o sangue dele ia escorrendo no madeiro. E cada pancada que ele ia levando, cada humilhação que ele ia sentindo, ele ia vencendo aquele que jaz era do maligno. Porque o homem tirou a casa, saiu da casa. Você lembra que eu falei lá no início? Que Deus construiu um lar, a qual o homem abandonou? Jesus, ele veio reconciliar, reconstruir esse lar, para que a reconciliação nos desse oportunidade de retornar para a casa do Pai. E qual era a aliança que deveria ser feita para o conserto do retorno para essa casa? O sangue. Diga assim: eu sou revestido pelo poder do sangue de Jesus. Não existe ninguém desviado, irmão. Existe um coração petrificado. Porque alguém consegue deletar uma imagem de infância? Quem consegue? Levante a mão aí. Alguém consegue apagar algo de bom que já houve na sua vida e nunca mais lembrar? Levanta a mão aí. Alguém consegue deletar uma adversidade que aconteceu e de alguma forma você não conseguiu reconstruir, mas deseja que Deus reconstrui? Quem consegue deletar? Ninguém consegue deletar. Então, toda palavra que foi dita ao coração de alguém, jamais ela vai ser apagada. O problema não é o corpo, é o órgão que está pulsando dentro do corpo. Diga assim: o meu coração. O meu coração tem que pulsar com o coração do meu Criador. Porque se o meu coração não pulsar com o coração do meu Criador, eu vivo num sistema jaz do maligno. O povo de Israel, ele não se desviou, ele simplesmente entregou o coração aos desejos de reis. Então, não é desviado, é um coração deslocado. Porque ninguém consegue esquecer, irmãos. Ninguém consegue esquecer de uma palavra que foi dita. O problema é o coração. Deus, ele toma conta de todo o nosso corpo, a caminhada, a mente, mas Ele fala: o teu coração eu não quero, eu quero que você despoje ele para mim. Confie no Senhor, não é verdade? E entregue o seu coração e Ele satisfará todo o vosso desejo. Se eu confiar e entregar, Ele satisfaz. Mas primeiro eu tenho que entregar. Então, irmãos, João, ele se preocupou com isso. Para mim não viver um mundo jaz do maligno, eu tenho que entregar meu coração para Cristo. Porque a alma, ela retém o desejo do seu próprio entendimento. E ela leva esse desejo para o nosso coração. E o nosso coração idealiza aquilo que a alma quer. E a alma, ela não quer estar aqui adorando a Deus. A alma quer estar em outro ambiente. Qual? Cada um tem um discernimento. Cada um sabe o modo de vida e o estilo de vida que entrou neste lugar. Amém? Vamos lá. Para encerrar, João 17, 15 a 17. 15. Olha só, olha o que Jesus falou. Olha o que Jesus falou dentro daquilo que ele viu que nós somos importantes para pregar a mensagem da esperança para aqueles que não têm esperança. Ele falou para os 12 e também fala para cada um de nós: não peço que os tire do mundo, mas que o livre do... O mal que ele está dizendo é o sistema do maligno que tenta nos corromper. Continua aí. Até o 17. Não são do mundo como o mundo... Volta aí.
Volta ao anterior. Não peço que tires do mundo, mas que o livre do mal. 16. Não são do mundo, como eu. Amém? Como eu. Certo? Vamos lá. O próximo. Santifique-os na tua palavra. A tua palavra é a ver. Não foi o que ele falou lá? Quer ver? Ele falou 1 João 5:20. Olha o que 1 João 5:20 fala. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu o que? Entendimento, para que conhecemos o verdadeiro, e que é o verdadeiro, estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus, e a vida é. Ele não vai nos tirar do mundo. Sabe por quê? Porque Deus tem uma grande obra em cada um que se faz presente neste lugar. Você crê? Eu sei que às vezes a gente fala assim: Senhor, volta que eu não aguento mais. Senhor, o calor de senador Camará está muito grande, eu já vivo num caldeirão, para que mais um caldeirão na minha vida? Não é verdade? Senhor, eu não aguento mais a pessoa que eu tanto amo me perseguir. Todos os dias ele vive atrás de mim, ou falando coisas que tentam me desanimar. Mas é isso que Deus quer, irmão. Deus não nos chamou para ficar no mundo de comodismo, não. Deus nos chamou para amar aqueles que nos perseguem. Porque o amor aqui entre nós tem as nossas indiferenças, mas é fácil. O difícil é você amar aquele que não te compreende. Na realidade, a gente compreende, mas ele não quer aceitar a vida eterna. Aí você abandona ele, achando que vai partir para outro, e um outro é mais fácil de amar. Aí Deus fala: não, volta lá e conserta aquela pedrinha que você deixou. Porque cada abandono que nós fazemos com a alma a qual Deus quer que nós possamos tratar, não tem problema. Só que um dia você vai lá, porque é aquele que te persegue que está precisando. O outro recebeu tranquilo, mas Deus fala assim: vai agora naquele que você deixou para trás. Vai naquele que você fala: ah, eu não aguento mais. Vai naquele, irmão. Porque eu sei que dentro de um convívio espiritual existem pessoas do nosso meio que nós supostamente amamos, mas não procuramos mais, devido a uma ira, devido a uma palavra que eu joguei que não foi compreendida. Mas ele fala: Pai, eu não vou tirar ele do mundo, eles do mundo, porque o coração deles ainda estão turbado, com muitas pessoas ainda que eles precisam ainda pregoar o Evangelho, porque eram todos judeus, não é verdade? Ele falou para os 12, e um desses 12 era João, que ao ponto falou assim: eu não aguento mais esse povo, manda fogo do céu e mata todo mundo. Aí Jesus falou: Pai, não tira não, porque no coração dele ele quer que mate todas aquelas pessoas a qual eu amo. Trata com eles. E Pai, coloca os perseguidores, aqueles que eles não querem falar, para que eles possam morrer pelo Evangelho falando para eles. Se nós não aquebrantarmos nosso coração, o sistema do mundo vai entrar de tal maneira na igreja e no coração daqueles que supostamente amam a Cristo Jesus. E a palavra que deveria ser manancial naquele grande dia pode ser: não vos conheço.
para poder os 12 entrarem, inclusive esse, nos portais eternos, eles tiveram que ser tratados na acepção, na religiosidade, na falta de compreensão. Mas quando o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles e o revestiu de poder e autoridade, a natureza humana deles falou: opa, a minha obrigação agora não é olhar com olhar de acusação, mas com olhar de amor e orientação. Pense aí, dentro desse sistema a qual você vive, se você tem alguém que você botou de lado e nunca mais o procurou, porque se nós temos a santificação, o discernimento, e dentro desse propósito Deus nos deu uma palavra de esperança, estamos hoje aqui, qual é a nossa obrigação? De ir lá naquele que talvez você acha que não tem mais jeito, e fala assim: não é o fim nem para você nem para mim. O bispo cantou um louvor aqui que disse assim: abraça-me, não é verdade? Abraça-me, Jesus. A gente não recebeu um abraço de amor, a qual um dia nós não éramos das trevas e Ele nos trouxe para a sua gloriosa luz. Então, irmãos, vamos ter a concepção de que... Pastor Abel, pode vir para cá, por gentileza. Pastor Abel. A minha conclusão é essa: viver no mundo mal, onde nós estamos vivendo, porque Ele não nos tirou daqui, que Ele precisa com que os nossos exemplos de vida possa resgatar o máximo de vida possível através do nome de Jesus. É um desafio que todos nós como cristãos enfrentamos. É um desafio diário, todo dia nós enfrentamos. Mas como não estamos desamparados, através da santidade, do discernimento e mantendo a nossa esperança em Cristo, podemos enfrentar pressões, tentações e maldades deste mundo com coragem, fé e ousadia. Que nós possamos nesta noite nos autoavaliar se estamos fugindo do sistema do mundo ou se estamos deixando esse sistema tragar a nossa esperança para quem Jesus Cristo mais ama. Jesus Cristo nos amou, mas Ele ama muito mais uma alma a qual nós ainda não conquistamos para o reino. Jesus está voltando, irmão. E existem almas na nossa família, eu estou dizendo nossa família, que quando João pregou para Éfeso, ele não pregou para quem estava fora, era para quem estava dentro. E a preocupação dele era que quem estava fora pudesse retornar para a casa do Pai. E muitos dentre nós estão fora, mas nós não temos a coragem, nem a ousadia de telefonar ou buscar, talvez por um rancor, por uma mágoa, por um ressentimento. Por isso que eu falei, pense, faça uma reflexão. Olhe para o lado e fale assim: alguém da minha família está faltando neste lugar. Vá atrás dele. Eu sei que ele vai ficar chateado, mas vá atrás dele. Antigamente o crente era conhecido por ser chato, taxativo ao extremo. Não estava aqui, o cara pum, pum, pum.
passava na porta, embora, não estou afim, embora. Se vai ser salvo ou não, não importa. O que importa é que naquele grande dia o sangue de Jesus não seja cobrado da minha mão, porque se ser cobrado, irmão, vai dar ruim. E o sistema do maligno, ele está fazendo uma coisa no meio do povo, que Jesus falou: o amor de muitos se esfriará, e a iniquidade, por falta desse amor, tomará conta do átrio de Deus, não do altar. O átrio é só a caminhada, mas quem vive no altar jamais deixará a chama do amor de Deus se apagar. Quem vive no altar? Quem está diante da presença de Deus? Eu peço que vocês venham aqui à frente, não por força nem por violência, nem aquele que sentiu no coração, como igreja de Cristo Jesus.